Bem, eu comecei estudando engenharia. Eu entrei na faculdade em engenharia química, mas no terceiro ano de engenharia é quando começaram as matérias de engenharia, as disciplinas de engenharia. Porque no primeiro e segundo ano eram matérias gerais, era matemática, era física, era química, e essas eu gostava. Aí quando começaram as matérias de engenharia, aí eu percebi que eu achava a engenharia sem graça. Hoje até acho com graça, mas quando eu entrei na universidade, era muito novo, entrei com 16 anos de idade, quando chegaram as matérias de engenharia eu achava sem graça. E aí decidi passar para uma ciência mais fundamental e hesitei um pouquinho entre matemática e física. E acabei escolhendo física, do qual nunca me arrependi. Então foi ótimo eu ter deixado a engenharia, porque realmente eu gosto de filosofia, a ciência é mais próxima da filosofia, por uma outra série de razões. Isso foi a Segunda Guerra Mundial. Na Europa foi um desastre total, como todo mundo sabe. E na Grécia, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve ainda uma guerra civil na Grécia de 2 anos, em que estavam brigando para ver se a Grécia ficava no bloco comunista ou se ficava com os aliados. E aí houve uma guerra civil de 2 anos, após o qual meu pai decidiu que já estava cansado de guerra e, como Teresa Batista, não é? Ela ficou cansada de guerra e ela não passou por guerra. Então imagina, meu pai passou por guerra. Então ele ficou cansado de guerra e disse, vou levar a família longe da Europa. Ele hesitou entre a Austrália e a América do Sul. E no final escolheu a América do Sul. Foi assim que eu vim à América do Sul. A física tem naturalmente diversos ângulos para analisar a natureza. A palavra física vem de physis, do grego, que significa natureza. Então a física é aquela ciência que estuda a natureza. Você podia estudá-la sob diversos ângulos. Então, normalmente, as coisas mais corriqueiras em física se estudam numa certa escala. Então você diz, por exemplo, a escala nossa, é a escala do metro, do centímetro, do quilômetro. Então uma mesa tem esse aspecto de mesa, um ônibus tem um aspecto de ônibus, na escala que é a nossa. Se você entra numa escala microscópica, a mesa não tem aspecto de mesa. São moléculas, são átomos, moléculas de celulose, que por sua vez é feita de átomos de carbono, hidrogênio, etc., não tem aspecto de mesa. Mas é claro que tem que ter uma conexão entre os átomos que fazem a mesa e aquilo que nós chamamos mesa, porque ela é feita de átomos. Tem que ter uma conexão entre essas duas escalas. Se você, por exemplo, você vê a Terra, então tem clima, tem tudo isso que nós sabemos, tem vida, tem vegetação, tem um monte de coisas, mas desde um ponto de vista planetário, a Terra, tanto faz se fosse viva ou morta, seria uma tremenda pedra lá, uma massa que está girando em torno do Sol. Então, numa escala planetária, já a Terra não tem sentido ficar olhando uma mesa. Em escala galáctica, nem se fale. A Terra não tem nem graça de existir dentro do sistema planetário. Numa escala galáctica, mal tem graça o Sol. Imagina então a Terra, imagina então a mesa. Então, geralmente a física analisa as coisas numa dada escala. Mas a física estatística é aquela que analisa as conexões entre as escalas. Por isso é uma palavra que aparece recorrentemente em física estatística, ela é a palavra de reducionismo. Então você quer saber como é que
a mesa tem essa cor, quando eu bato nela faz aquele barulho típico, tem uma fragilidade peculiar. Como que isso pode ser entendido em termos microscópicos, conhecendo as leis que regem os átomos da mesa, como é que podemos deduzir as leis que regem a mesa? Então são as conexões entre as escalas. Essa maneira de enfocar a natureza é o que faz a mecânica estatística. É uma das grandes teorias da física contemporânea. Então, por exemplo, eu estava dizendo, a mesa está feita de átomos. O nosso cérebro está feito de neurônios. O funcionamento de um neurônio é relativamente simples, mas muitos desses neurônios relativamente simples, conectados entre si, faz com que podemos falar, podemos escrever, podemos fazer ciência, podemos fazer filmes. Como é que se faz a conexão entre os neurônios e o cérebro, que é um conjunto de neurônios? Uma galáxia é feita de estrelas. Uma estrela é relativamente simples. Uma galáxia tem leis, movimentos galácticos que, de alguma maneira, estão sendo produzidos pelas estrelas da galáxia. Mas se você olha o comportamento de uma estrela, é muito diferente do comportamento de uma galáxia. Como é que as leis que regem as estrelas permitem entender as leis que regem as galáxias? Essas coisas em que existem mudanças de escala é o que estuda a mecânica estatística. O Boltzmann dizia o gás, o ar desta sala é feito de bolinhas que se movem, colidem, fazem um monte de coisas. E, naquela época, os outros cientistas diziam não pode, porque Aristóteles classificou os reinos em reino animal, reino vegetal e reino mineral, que é o que todos nós estudamos na escola primária, os reinos. O próprio dos reinos, do reino mineral, é não ter movimento espontâneo. O reino animal tem movimento espontâneo, são os animais, a gente se move. Mas os minerais, como a pedra, não têm movimento espontâneo, dizia Aristóteles. E classificou os gases, os fluidos em geral, no reino mineral. Então, os gases não podem ter movimento espontâneo de nada, porque são minerais. E Boltzmann dizia, não quero ofender Aristóteles, mas nesse ponto particular ele estava errado. Os gases têm movimento próprio, são as moléculas que fazem movimento browniano, e é isto que confere o conceito de temperatura, pressão, e eu vou mostrar para vocês como se calcula. E Boltzmann calculava. E saía a temperatura, pressão, as relações entre essas variáveis, que outros cientistas ou engenheiros mediam. Então, Boltzmann dizia, tudo isso é por causa da natureza microscópica do mundo. Mas como os átomos não são fáceis de ver, a maioria das pessoas não acreditavam. Então foi um visionário, foi um pioneiro, ele estava coberto de razão. Nesse ponto, Aristóteles, com toda a sua genialidade, estava errado. Mas também não podemos fazer tudo certo 2.300 anos atrás. Então, não estava mal Aristóteles. Gibbs era outra pessoa interessante. A mecânica estatística tem muitas pessoas interessantes. Aliás, ciência tem muitas pessoas interessantes. Às vezes são um pouco tímidas e a sociedade não percebe o quanto elas podem ser interessantes. Mas Gibbs era outro. Josiah Willard Gibbs era de uma família aristocrática de Connecticut, New Haven. Então, o pai dele, o avô dele, todos eles eram pastores influentes naquela região dos Estados Unidos, eram presidentes da Yale University, e ele era uma pessoa tímida,
mais genial. Ele era fechado, um pouco confuso quando ele explicava, e por esta razão ele quase não tinha estudantes. Os estudantes não se inscreviam no curso dele, porque o ser humano gosta de se divertir. Gibbs era um gênio, mas devo pensar que não era muito divertido. Os estudantes gostam de se divertir, não se inscreviam no curso dele. Então, na vida toda, dizem que a média de alunos que ele tinha por disciplina era 1,5 alunos. Quer dizer, um ano tinha um aluno, um outro ano tinha 2 alunos, então, em média, ele tinha 1,5 alunos. Dizem, ele viajou uma única vez na vida dele, fora dos Estados Unidos. Ele tinha a desculpa daquela época, que não tem desculpa é o George Bush, que nesta época também, ao ser presidente, só tinha viajado uma única vez na vida dele fora dos Estados Unidos, é o que eu ouço dizer. Mas então Gibbs é aquele que deu na mecânica estatística a formalização matemática, mais elegante do que aquela que tinha feito Boltzmann. Porém, as ideias intuitivas eram exatamente as de Boltzmann. A mecânica estatística, então, procura de ligar, como falamos, diversas escalas da realidade. Mas será que ela pode ser aplicada a todos os sistemas na forma proposta por Boltzmann, Gibbs e muito mais tarde Shannon, em teoria de informação? A resposta, pelo menos a resposta minha e de muitas pessoas, mas que não é compartilhada por outros cientistas que acham que não é assim. A minha resposta é que não pode ser utilizada para qualquer sistema. O sistema tem que ter certas características e ali você pode utilizar os conceitos de entropia, de Boltzmann, de Gibbs. Se o sistema não tem essas características, você não pode utilizar esses conceitos. Tem que apelar a outros conceitos. Isso que eu estou dizendo nesse momento não é aceito pela totalidade dos físicos do mundo. Mas também não eram aceitas as ideias de Boltzmann, não eram muito menos ainda aceitas as ideias de Darwin, e no século anterior não eram aceitas as ideias de Lavoisier, que é considerado o pai da química, porque ele dizia nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o exemplo de Lavoisier, que hoje é ensinado até na escola primária, como um cientista absolutamente sem controvérsia, com essa famosa frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na época dele, quase ninguém acreditava nas teorias dele. E Lavoisier escreveu: eu não me faço a ilusão que as pessoas vão aceitar com facilidade o que eu digo. Somente o tempo dirá se eu tenho razão ou não. Entretanto, me causa prazer que os jovens gostam. Sábios da época diziam que está tudo errado, mas os jovens achavam legal e ele gostava disso. Mas ele era um homem de muito bom humor, porque a Revolução Francesa pegou ele e botou na cadeia e iam guilhotiná-lo. Então, antes, ele sabia que ia ser guilhotinado. Ele escreveu uma carta para a mulher dele, e na qual ele disse: pois estou aqui na cadeia, vou ser guilhotinado, mas não fica triste não. No fundo, eu sou um homem de sorte. Eu vou morrer em boa saúde. Então, ele era uma pessoa... Ele devia ser divertido, eu acho. Bem, a mecânica estatística de Boltzmann e a entropia de Boltzmann, ela está feita sob medida para sistemas que não têm grandes correlações.
nem no espaço, nem no tempo. É feita para isso. E por isso ela funciona maravilhosamente bem num número fantástico de sistemas. Mas tem muitos sistemas nas ciências naturais, em sistemas artificiais, em sistemas sociais, onde as correlações têm um papel muito grande. Exemplos são economia, as decisões financeiras, o movimento das bolsas, tem efeitos de memória muito importantes. Por exemplo, vocês estão sabendo que está tendo uma crise mundial em termos financeiros. Um jornalista a cada 2 menciona a crise dos Estados Unidos de 1929. Porque dizem, lá aconteceu aquela coisa, aquela crise, será que esta vai ser parecida? Não vai ser parecida? Então estamos falando de uma coisa que aconteceu 80 anos atrás, ninguém esquece. Quando 2 moléculas colidem, uma fração de segundo depois, elas não sabem mais que colidiram. Ou então, na segunda colisão, elas perdem memória das colisões anteriores. Esse é um sistema que não tem memória. Isso seria a correlação temporal. Correlação espacial. Por exemplo, se eu pego essa madeira aí e eu corto ela pela metade. Depois que eu cortei pela metade, eu afasto as 2 metades da madeira. Uma metade não toma nem conhecimento da outra metade, nem sabe que tem uma outra metade, nem sabe que eu estou afastando a outra metade. Porque as interações dentro da madeira são interações de curto alcance. As únicas moléculas que percebem que eu estou serrando a madeira são aquelas moléculas que estão em cima da serra. As que estou cortando essas dizem, ué, aqui está passando uma serra. As outras moléculas não estão nem sabendo. Ali se aplica a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e a entropia de Boltzmann-Gibbs. Já se vocês consideram uma galáxia é feita de estrelas. As estrelas têm entre elas a interação gravitacional, a atração das massas de Newton. Então, se você pega um pedaço de uma estrela no pensamento, porque ainda não sabemos muito bem como pegar pedaços de... falei estrela, não, de galáxias. Se você imagina afastando um pedaço de uma galáxia, o resto da galáxia vai perceber. O que está acontecendo? Estão levando embora a metade da gente. Porque as interações são de longo alcance. Quando as interações são de longo alcance, os conceitos de Boltzmann começam a falhar. Em alguns casos, a falhar profundamente. Em outros casos, a falhar levemente. Mas já se nota que quando tem interações de longo alcance, esses conceitos não vão dar conta do recado. Eu estava em 1985 num evento científico trinacional na Cidade do México. Era Brasil, França e México. E eu era o coordenador da delegação brasileira e tinha a delegação francesa e tinha a delegação mexicana. E então, num certo momento, num coffee break, todo mundo saiu para tomar um cafezinho. Por qualquer motivo, eu fiquei na sala. E ficaram também dentro um professor francês e um estudante mexicano. E o professor francês estava explicando alguma coisa para o estudante mexicano. E eu estava sentado a uma certa distância, então eu não escutava o que eles falavam, mas eu via o que o professor francês escrevia no quadro para o estudante. E manifestamente o francês estava falando dos chamados multifractais, que é um conceito mais amplo do que o conceito de fractais, que são coisas invariantes por escala, são coisas em que os pedaços dele reproduzem o todo, as partes contêm o todo, em certo sentido.
Então ele estava falando de multifractais. Nos multifractais aparece naturalmente a probabilidade elevada a uma potência. Probabilidade potência Q, como se fosse ao quadrado ou ao cubo, e de modo geral potência Q. Então ele escrevia para o estudante mexicano uma série de equações com P potência Q. Eu fiquei olhando aquele P potência Q, que eu conhecia, porque eu já tinha feito até publicações com multifractais, mas eu acho que nunca tinha realmente visto tão bem o P potência Q quanto naquela ocasião. E então me ocorreu, com esse P potência Q, se pode generalizar o conceito de entropia. Me referia à entropia de Boltzmann. E efetivamente, quando voltei ao Rio de Janeiro, escrevi numa folha de papel a equação, e essa é a entropia que tem gerado, nos últimos 20 anos, uma quantidade imensa de estudos científicos, tecnológicos, etc. Na verdade, a inspiração foi uma inspiração, eu diria, exclusivamente estética. Eu não fiz nenhum cálculo, não fiz nada, simplesmente eu olhei e pensei, com esse P potência Q, dá para generalizar a mecânica estatística. É muito comum isso em ciência. É muito comum. Na verdade, é um pouco o que... É um pouco a metáfora. A metáfora da arte poética de Aristóteles é isso. Aristóteles escreveu metáfora de todas as coisas a maior. A única que não se pode aprender. A ideia dele é, se você, ou você sabe fazer metáforas, ou você não sabe fazer metáforas. E se você não sabe fazer metáforas, não tem jeito de aprender a fazer metáforas. Ele dizia, a metáfora é aquela coisa que encontra semelhanças em coisas que não são semelhantes. Mas a metáfora consegue transformar uma na outra. É um transporte. Em grego, transporte se chama metáfora. Então, quase todas as grandes descobertas, e às vezes pequenas descobertas em ciência, se fazem através de metáforas. Tem alguma coisa que chama a atenção e que faz pensar em outra coisa totalmente diferente, mas que tem algo em comum. O que me chamou a atenção sobre essa importância da metáfora na descoberta científica foi Roald Hoffmann, que é Prêmio Nobel de Química. Estávamos num restaurante italiano nos Estados Unidos jantando, a minha esposa, Roald Hoffmann e eu. E estávamos conversando sobre diversas coisas e ele mencionou que a descoberta da estrutura do benzeno, que é uma molécula cíclica, ocorreu a um químico que ganhou o Prêmio Nobel de Química por causa disso, porque sonhou em Uroboros. Uroboros é um ente mitológico da Grécia, em que é uma serpente que está devorando a sua própria cauda e fechou um ciclo. Ele sonhou com Uroboros, acordou e disse, agora eu sei qual é a estrutura do benzeno, é um ciclo. Toda a química orgânica atual está baseada nos ciclos. E ele descobriu isso dessa maneira. Então, é muito frequente. Você vê uma coisa e instantaneamente te aparece, isso tem a ver com aquilo, e às vezes está errado, e às vezes está certo. Talvez seja o caso de mencionar esse livro do Prigogine, From Being to Becoming. Então, o conceito de being é, por exemplo, moléculas ou estruturas que têm uma certa existência, um certo modo de se comportar, de ser e permanece invariável no tempo. Para esse tipo de estrutura, geralmente, não sempre, se aplicam os conceitos de entropia tradicionais e a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Mas tem outros sistemas, que é tipicamente os sistemas vivos, para os quais cabe melhor a palavra becoming, em vez da palavra being. São os sistemas que estão se tornando. Então, esses sistemas têm uma natureza mais sutil, porque ela está evoluindo em todo momento. Então, por exemplo,
eu estou vendo ele nesse momento e nunca mais vou vê-lo como eu o acabo de ver, nunca mais. Ele próprio nunca mais vai se ver como ele se vê, como ele se viu hoje de manhã no espelho, nunca mais. Heráclito, exatamente, tem a ver com Heráclito. O que faz que o rio é sempre o mesmo rio quando a água dele é sempre diferente. Então, essa coisa é muito estranha. Como é que a gente consegue lembrar das pessoas, sendo que nunca são iguais? Às vezes estão penteadas, às vezes estão despenteadas. Você vê uma pessoa quando tinha 10 anos de idade, você vê essa pessoa 50 anos depois e você diz, é aquele. O que te faz reconhecer que era a mesma pessoa quando houve tanta evolução? Esse tipo de natureza dos objetos que vão evoluindo requerem coisas mais sutis, mais complexas do que a mecânica estatística tradicional. Exemplos disso, linguística, a evolução das línguas, a biologia, a evolução das espécies, as questões ecológicas, as questões financeiras, uma grande gama de sistemas que tenham, digamos, a sua essência está na sua evolução. Esses aí nem sempre são passíveis de serem tratados com os conceitos tradicionais de entropia. Para esses aí é preciso conceitos mais complexos de entropia. Então é nessa área que eu estou trabalhando. A mecânica estatística tradicional funciona bem para os sistemas extremamente caóticos. Então, o ar desta sala, cada molécula está autorizada a ir a qualquer canto da sala e o faz. Esse sistema é tal que faz os seus elementos, fazem tudo aquilo que é permitido para eles. Ao fazer esse movimento tão grande, cria caos, a entropia de Boltzmann é adequada para grande caos. Os sistemas vivos não são assim. Por exemplo, ela está no âmbito das possibilidades de se jogar pela janela. Ela não vai fazer isso, porque ela está viva e ela quer continuar viva. As moléculas desta sala, por aquela fresta da janela, estão se jogando fora. As moléculas da sala não tem problema em dizer, posso ir, eu vou. Ela não. Por quê? Porque as moléculas desta sala não estão vivas e ela está viva. Isso significa o que em matéria de caos? Significa que os seres vivos não somos tão caóticos quanto a matéria inanimada. A matéria inanimada tem uma evolução dos seus elementos que é extremamente caótica e por isso funciona a entropia de Boltzmann. Nós não somos tão caóticos, também não somos tremendamente ordenados. Nós estamos no limiar, numa fronteira perigosa entre a ordem grande e a desordem grande. Por isso, se vocês olham nos textos na história, os seres humanos sempre acham que a época deles é uma época crítica. Existem milhares de textos de poetas, de literatos, de jornalistas, de historiadores, sempre dizem que a nossa época é uma época de transição, é uma época crítica. O ser humano sempre tem essa sensação, que a época dele é crítica, vai acontecer alguma coisa. Na verdade, não surpreende que o ser humano tenha sempre essa sensação, porque o ser humano e todas as espécies vivas vivem no limiar do caos. Caos exagerado não serve para os sistemas vivos porque perde a genética. Se é exageradamente caótico, não vai ter informação da Daniela nos futuros filhos dela. Porque se é muito caótico, a informação não vai se transmitir. Então, não vai ter a estirpe da Daniela, vai se extinguir, não vai ser uma espécie viva, se for caótica demais. Se for ordenada demais, também
não vai existir. Porque ela gosta, digamos, de sorvete de abacaxi, o dia de amanhã o meio ambiente não tem sorvete de abacaxi, tem sorvete de coco e ela só come sorvete de abacaxi. Então muda nas condições, mas se ela for exageradamente ordenada, ela não consegue acompanhar o meio ambiente. Ela vai se extinguir também. Então, para ser uma coisa viva, precisa ser nem exageradamente caótico, nem exageradamente ordenado. Precisa estar na fronteira dessas duas situações. Isto acontece com as pessoas, isto acontece com as línguas. As línguas são construções que não são exageradamente caóticas, nem exageradamente ordenadas. Se fossem ordenadas demais, não existiriam digamos, trabalhos literários, não existiria poesia, porque seria tudo extremadamente predeterminado. Se fosse caótico demais, também não existiria literatura, não existiria poesia, porque se é caótico demais, os textos seriam... seria isso. Então, o que é uma língua? O que é uma obra poética? É uma coisa intermediária na fronteira entre o caos e a extrema ordem. Nessa fronteira, a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e a entropia tradicional não funciona ou funciona mal. A proposta minha é para os sistemas que estão nessa fronteira. Por exemplo, vamos pegar vou dar um exemplo extremadamente simplificado, mas que já dá noção de que eu estou falando. Se eu digo parede amarela, eu estou fazendo uma redundância, porque parede é singular, feminino, e então a gramática portuguesa diz que o adjetivo tem que ser também singular, feminino. Então eu digo parede amarela, eu não digo parede amarelo, eu não digo parede amarelas, certo? O dicionário permite parede amarela, parede amarelos, paredes amarelo. O dicionário permite. Quem não permite? A gramática. A gramática diz se é uma parede, não pode ser amarelas, tem que ser amarela. Essas são correlações. Então, os seres vivos, as línguas, as economias, sociologia, estão cheios de redundâncias. Nós somos redundantes para comunicar melhor. Porque se não fôssemos redundantes, bastaria um bit de uma falha e se perde totalmente a comunicação. Enquanto que com sistemas redundantes, a comunicação permanece mesmo quando tem pequenas falhas. A gente pode até pronunciar um pouco errado ou não pronunciar os S's no final das palavras e mesmo assim existe a comunicação. Todas essas correlações fazem parte das línguas e se você tira essas correlações, desaparece a língua. É nesse sentido que essas correlações têm um valor imenso na comunicação. A comunicação entre os seres humanos, as espécies vivas, etc., tem que ser redundante, mas não exageradamente. Tem que ser um pouco, o tanto que é necessário para a língua viver. Existe. Essa entropia mais geral com a qual eu estou trabalhando tem produzido uma série de aplicações diretamente relacionadas com comunicação. Muitas. Então, está se fazendo análise de uma crise epiléptica de um paciente grave, que na crise epiléptica ele passa da chamada fase tônica para a fase clônica. Na fase tônica, o paciente está duro, assim. Ele está inconsciente, mas ele está duro, é a fase tônica. De repente, ele começa a tremer. Ele continua inconsciente, mas começa a tremer.
é a fase clônica. Então, quando você olha o eletroencefalograma desse paciente, você não percebe nenhuma diferença no encefalograma. Mas se você está olhando para o paciente, você não precisa ser um gênio de neurologia para perceber que aqui aconteceu uma coisa. Ele estava duro e agora está tremendo. Até um cachorro perceberia, ele estava duro e agora está tremendo. Não precisa ser um grande neurólogo. Mas se você olha o eletroencefalograma, você não percebe nada. Como é possível que tenha uma variação tão grande no comportamento clínico do paciente e no seu cérebro não exista traça disso? Tem que existir. Então, no eletroencefalograma tem que estar marcado tem que estar marcada a passagem do estado, no caso, tônico para o clônico, mas você olha para ele e você não vê nada. Utilizando esta entropia generalizada, tem uma equipe de cientistas da Argentina, Uruguai, franceses, enfim, uma série de pessoas aí, Austrália, que conseguem depurar o eletroencefalograma e mostram que exatamente no momento da transição tônica-clônica tem um pico, e você vê no eletroencefalograma. Esse pico poderia estar ligado a um computador, que no momento que aparece o pico, o computador administra drogas adequadas ao paciente, porque tudo isso acontece muito rapidamente. Se aquele momento a enfermeira foi no banheiro, o neurologista foi tomar um cafezinho, o paciente já era. Então, tem que ser possível, em situações de emergência, de detectar essas coisas rapidamente com um computador que está lá 24 horas por dia, enquanto que a enfermeira não está lá 24 horas por dia. Essa é uma das aplicações. Outra aplicação, processamento de imagens. Muitas toneladas de imagens, pessoas do mundo, engenheiros, etc., que usam essa entropia generalizada para fazer coisas de informação mais sofisticadas. Detectar doença de Alzheimer mais cedo. Porque a doença de Alzheimer, se você detecta suficientemente cedo, você pode fazer algumas coisas, não para curar, porque ninguém sabe curar, mas pelo menos vive mais alguns anos com uma memória mais ou menos normal. Você retarda a doença. Tenho imagens aí de publicações feitas por pessoas. Nesse exemplo das imagens aqui que estou me referindo nesse momento, foram feitas aqui no CBPF, de câncer de mama em mulheres. Então você analisa o câncer de mama com essa entropia e você consegue ver correlações que com a entropia normal você não consegue ver. É como se fosse um raio-x das correlações. Com raio-x, se você quebra um osso, de fora você não vê que o osso está quebrado, mas com raio-x você vê que está quebrado. Então, com a entropia normal, tem circunstâncias nas quais você não vê as correlações. Com essa entropia, fazendo variar o valor de Q, você vê as correlações. É como se fosse um raio-x que revela correlações que de outro modo você não vê. E às vezes é um detalhe, mas quando Watson perguntou a Sherlock Holmes como é que você faz para descobrir qual é o assassino, Sherlock Holmes respondeu: the relevant details, os detalhes relevantes. É um detalhe, mas é muito relevante. Quando eu vejo isso, eu sei que o assassino foi ele. Então, essas correlações permitem detectar prematuramente câncer no seio de mulheres e, de repente, você salva elas. Sobre a ciência no Brasil, a física, mas em geral a ciência, o Brasil tem feito uma evolução fantástica nos últimos, digamos, 30 anos. Em grande parte, mérito do CNPq, da CAPES, no Ministério da Educação, e atualmente do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem feito uma evolução fantástica. Mas a gente sempre quer mais, né? Se você tirava nota 8, você quer tirar nota 9. Se você tirar nota 9, você quer tirar nota 9,5. E se tirar 9,5, você quer tirar nota 10. Você sempre quer mais. Então, eu não sou diferente dos outros, eu também quero mais. E nesse sentido, tem algumas coisas na atual prática
da ciência brasileira que eu preferiria de ver de serem modificadas. Então, por exemplo, uns meses atrás, me convidaram na Itália para dar uma palestra sobre ciência, criatividade e educação. Então, essa palavra criatividade é uma palavra delicada que, no meu entender, pode ser focalizada pelas instâncias científicas oficiais do Brasil de maneira melhor. Então, uns meses atrás, publiquei uma carta aberta que foi muito noticiada na sociedade, na SBPC, na Sociedade Brasileira de Física, no Ministério de Ciência e Tecnologia, na Academia Brasileira de Ciências, em vários lugares. Qual era o ponto que eu levantava nessa carta aberta? Justamente essa questão da criatividade. Os sistemas que se utilizam atualmente detectam bastante bem pessoas de valor, sênior ou júnior, de diversas áreas, diversas idades, e são estimuladas, e tudo isso é perfeito e é muito bom. Mas tem uma parcela que, no meu entender, está sendo, não sei se a palavra é injustiçada, mas tem uma parcela que não está sendo adequadamente explorada em benefício de todos. É nessa parcela onde, às vezes, não sempre, às vezes, se manifesta uma maior dose de criatividade. Então, naquela carta aberta que eu mencionei, eu tinha colocado como título da carta Preservem os nossos ornitorrincos. E a razão era, eu mencionava Linneo, o naturalista sueco, que fez a classificação de todos os animais, as plantas. Vocês sabem que geralmente são referidos, o nome científico é referido com duas palavras, às vezes com três, mas mais frequentemente com duas. Ilex paraguaensis, coisas desse tipo, Hydra viridissima. Então ele classificou os animais e se baseou em coisas anteriores, novamente de Aristóteles e outros. Então, nas espécies superiores, tem os mamíferos, tem os peixes, tem as aves, tem os anfíbios e tem os répteis. Uma classificação fantástica que engloba quase tudo, mas não tudo. Os ornitorrincos não se encaixam. Genial como era Linneo, não conseguiu classificar direito os ornitorrincos. Porque eles têm pelo igual à maioria dos mamíferos, igual a um cachorro, mas ele tem um bico de pato, como uma ave. E tem outras características na anatomia dele, na fisiologia dele, que são coisas por momentos dos mamíferos, por momentos das aves. Então, ele não entra direito na classificação de Linneo. Então, o que não entra direito tem que ser morto, tem que ser extinguido. O ornitorrinco é um bicho simpático, desse tamanho na Austrália. Eu estive na Austrália recentemente, é um bicho simpático. Então, por isso coloquei, preservem os nossos ornitorrincos. Eu estava me referindo às pessoas que têm uma criatividade peculiar e têm que tentar de ver se as ideias deles não possam ser extremamente interessantes, mesmo se não se encaixam nos padrões comuns. Sobretudo se não se encaixam nos padrões comuns. Sobretudo ali, ver se não tem alguma coisa de muito interessante. Os Beatles, ouço dizer, não sabiam praticamente nada de teoria musical. Então eram ornitorrincos, porque realmente fazer tudo o que eles fizeram sem saber teoria musical é curioso, mas eles foram assim.